E aí, tudo certo com vocês? Então, nessa aula a gente vai fazer a correção de dois exercícios envolvendo o equilíbrio térmico, quando nós misturamos duas substâncias em temperaturas diferentes ou até mesmo a mesma substância em quantidades diferentes e em temperaturas diferentes. E aí queremos calcular o equilíbrio térmico. Claro que não vamos considerar que está perdendo energia para o sistema. Então, nós temos aqui, primeira coisa, 250 ml de água a 80 graus Celsius, essa é uma mistura, com 100 ml de água a 10 graus Celsius. Então, aqui nós temos a outra informação. Qual vai ser o equilíbrio térmico, a temperatura que nós vamos ter? Então, é o seguinte, nós temos uma quantidade maior de água a 80 graus e uma quantidade menor de água a 10 graus. Então, analisando aqui, nós percebemos que a água vai ficar mais próxima do 80 do que mais próxima dos 10 graus. Não pode dar o cálculo aqui 12 graus Celsius como resposta. Por quê? Porque nós temos a quantidade maior de água a 80, então tem que dar mais próximo do 80. Ah, 79? Não, mas acredito eu que mais da metade entre eles aqui. Então, aqui a metade seria 35, porque o mais alto tem 80 e o mais baixo tem 10, dá 70. Se tivéssemos a mesma quantidade, 250 e 250, aí o equilíbrio seria em 35 graus Celsius. Porém, tem mais água quente, então vai ser mais do que 35 graus Celsius. Vamos lá. O que esse cara vai perder de energia, esse outro vai ganhar essa energia. Por quê? Porque um vai resfriar e o outro vai aquecer. E nós vamos manter essa quantidade de energia dentro do sistema. Então é o seguinte, como é que nós vamos escrever isso? Que a quantidade que o 1 perdeu mais a quantidade que o segundo ganhou vai dar exatamente zero. Se esse cara perdeu 50 calorias, o outro ganhou essas 50 calorias. Então, perde 50 com ganha 50, vai dar zero. Se esse cara perdeu 100, o outro obrigatoriamente ganhou 100. Então, perde 100 com ganha 100, dá zero. Essa jogada aqui é uma das mais importantes para poder resolver. Lembrando que o nosso Q ele é igual, vamos botar aqui, ó, Q é igual a M vezes C vezes ΔT. O que é M? A massa. Nesse caso, a água nós consideramos 1 por 1. ml é a mesma coisa que gramas. Então, 250 gramas, por causa da densidade, né? E o C é o calor específico. O calor específico da água, ele é de 1 caloria por graus Celsius. Ou seja, para que se aqueça 1 grama de água em 1 grau Celsius precisa de 1 caloria. Então, nós vamos escrever isso aqui embaixo, dos dois. A temperatura que está aqui é a variação de temperatura, quanto que variou cada substância. Como é que tu calcula a variação de temperatura? Bom, a variação de temperatura, tu vai fazer a temperatura final menos a temperatura inicial. Como assim, temperatura final menos inicial? Por exemplo, se estava a 50 e foi para 90, de 50, vou botar aqui, ó, de 50 para 90. O que aconteceu? Qual foi a nossa variação de temperatura? A variação de temperatura aqui, de 50 para 90, é uma variação de 40 unidades. Por que isso? Porque eu faço a final, que é 90, menos a inicial, que é 50. E isso vai dar igual a 40. Então, para fazer variação de temperatura, a temperatura final menos a temperatura inicial. Vamos deixar ela aqui bonitinho. Vamos montar, então. A primeira, a massa 250, vezes o calor específico da água, que é 1, vezes a variação de temperatura, que é a temperatura final, menos a temperatura inicial, que era de 80, mais a massa da segunda, 100 gramas, vezes o calor específico, como é a mesma substância, é a água 1,
vezes temperatura final menos temperatura inicial. A temperatura inicial lá nesse caso é 10. Então daqui para frente é questão de matemática. Por quê? Porque nós temos aqui uma resolução de uma expressão, ficamos com uma equação, porque nós temos apenas uma coisa que nós não sabemos para calcular. Então isso aqui nada mais é do que uma equação. Como nós vamos calcular agora? 250 vezes 1 vai dar 250 vezes TF menos 80. Mais 100 vezes 1, que é 100, vezes TF menos 10. E isso tem que dar igual a zero. Agora vamos calcular o TF. De que jeito? Chuveirinho. 250 vezes TF é 250 TF. 250 vezes menos 80, isso vai dar menos 20.000. Mais 100 vezes o TF é 100 TF. E 100 vezes o menos 10 vai dar menos 1.000. E isso tem que dar igual a zero. O que se faz agora? Nós vamos juntar TF e vamos juntar números. Vou dar um espaçamento aqui um pouco maior. Vou até trocar de cor aqui. Vamos botar um azul mais escuro. Aqui. O que faz agora? Bom, junta TF com TF. Nós temos 250 aqui com 100 lá. 350 TF. Os números, eu tenho 20.000 mais 1.000. 21.000. Porém, tem que passar para o outro lado. Já posso passar agora. Eu escrevo menos 21.000 igual a zero. E aí passo agora, então. 350 TF igual a zero mais 21.000. Ou seja, 21.000. Agora vai dividir o 21.000 por 350. TF igual a 21.000 dividido por 350. E nosso TF vai ser igual a 60 graus Celsius. Por que graus Celsius? Porque quando nós vamos trabalhar isso aqui, nós temos que falar a mesma língua. Ou seja, se nós vamos usar gramas, tudo tem que estar em gramas. O calor específico tem que estar aqui em gramas. A unidade vai ser calorias para todo mundo e temperatura em graus Celsius para todo mundo. Se o calor específico passou em quilocalorias por quilograus Fahrenheit ou gramas Kelvin, aí é uma outra situação. Normalmente é isso aqui, em calorias por grama grau Celsius. Não é muito mais complicado do que isso. Então, procurem observar essa informação, principalmente do calor específico aqui. E aí ele vai dizer para nós quais unidades que devem ser trabalhadas. Ó, calorias, gramas e graus Celsius. Então chegamos na nossa temperatura final, deu 60, como o calor específico estava em calorias por grama grau Celsius e a temperatura nós colocamos em graus Celsius, a resposta final, graus Celsius. Vamos para o segundo exemplo aqui. Vou colocar na outra página para que fique mais fácil. Então aqui, ó. Calcule a temperatura de equilíbrio térmico ao mergulhar 75 gramas de ouro a 295 graus Celsius num recipiente com 200 ml de água a 20 graus Celsius. Então, ó, 75 gramas de ouro a 295 graus Celsius. Essa é uma informação. E a outra informação é 200 ml de água a 20 graus Celsius. Já passou para nós o calor específico, as unidades já estão falando a mesma língua, calorias, grama, grau Celsius, aqui também graus Celsius, ml da água é a mesma para trocar para grama e o ouro também já está em gramas. Então nós vamos lembrar do equilíbrio térmico. O Q de um mais o Q do segundo tem que dar igual a zero. E o Q é igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. Então, vamos lá. O Q do primeiro é a massa. Vamos pegar qual para colocar na frente? Pode ser a água, para não ficar sempre na mesma ordem que aparece. É indiferente aqui.
colocar primeiro a água. A massa, 200. Então, vamos colocar aqui, ó, 200 vezes o calor específico da água, 1, vezes a variação de temperatura, TF, menos temperatura inicial. A temperatura inicial da água era de 20 graus Celsius. 20. Mais o segundo, que é o nosso ouro. A gente ia conversar sobre a questão aqui. Observe que a gente tem 75 gramas de ouro. A temperatura muito elevada é quase metade da quantidade de água em gramas. 75 gramas de ouro e 200 gramas de água. E a temperatura do ouro está muito acima dos 20 graus. Só que eles possuem calores específicos muito diferentes. E a gente vai se surpreender com o resultado, porque aqui são substâncias diferentes. Naquele primeiro era a mesma substância, era água misturada com água. Aqui nós estamos misturando ouro com água, e eles possuem calor específico diferente. Então, vamos analisar aqui. Então, mais 75 vezes o calor específico do ouro, que é 0,032. E aí vai multiplicar por TF menos a temperatura inicial do ouro, que é de 295 graus Celsius. Multiplicando aquele primeiro lado ali, fica 200 vezes 1, então fica 200 vezes TF menos 20. Mais 75 vezes 0,032 dá 2,4 vezes TF menos 295. Então, o que faz? Igual a zero. Isso, muito bem lembrado. Igual a zero. O que faz agora? Faz chuvericho. Então, 200 vezes TF e 200 vezes menos 20. 200 vezes TF é 200 TF. Menos 200 vezes 20, 2 vezes 2 é 4. Colocamos 1, 2, 3 zeros. 4.000. Mais 2,4 vezes TF, 2,4 TF. Menos, porque mais com menos fica menos, 2,4 vezes 295 vai dar 708. E isso tem que ser igual a zero. Junta TF com TF, nós vamos ter 202,4 TF igual. Junta os dois aqui, ó, dá menos 4.708, passa para o outro lado, 4.708 positivo, porque do outro lado tem zero. E aí vai dividir, então, o TF vai ser igual a 4.708 dividido por 202,4. E teremos o resultado de incríveis 23,26 graus Celsius. Então, subiu muito pouco a temperatura. Por que isso aconteceu? Acontece porque... Deixa eu botar aqui um azulzinho mais forte. Acontece porque o calor específico da água é muito maior. Precisa de muito mais calorias para a água aquecer em 1 grau Celsius. Ele vai receber muita caloria do ouro, e toda essa caloria do ouro não vai resultar na mesma variação de temperatura que o ouro está obtendo. Então, a água precisa pegar muito mais energia do ouro para aquecer em menor quantidade, devido ao chamado calor específico. Certo? Então, essa foi nossa correção. Um beijo, até mais!